Boa noite a todos. Dando continuação à aula referente à quarta-feira, né? Foi dia 9. Vou finalizar, né? A parte relacionada à importância, né, da medula, presente lá na coluna vertebral. E depois vou retomar a parte ligada aos neurônios, relacionado mais à fisiologia do sistema nervoso, que é a parte referente às sinapses químicas, né? Então, eu tinha comentado com vocês na aula passada com relação à administração, né, inserção de agulhas aí, normalmente nessa região entre a L2 e a S2, ou seja, a L2 da coluna lombar, né, na parte lombar da coluna vertebral, e a S2 relacionada à sacral, é o local onde encontramos aí a região referente aí à medula espinal, aonde eu posso fazer a inserção de agulhas para retirada, né, coleta de material ou administração de analgésicos, né, nessa região aí raquidiana. Bom, e com relação às fraturas, que eu também tinha comentado com vocês, que podem eventualmente também causar algum tipo de disfunção, né, ou de acidente relacionados aí às paraplegias, né, às tetraplegias. Normalmente quando você tem, né, e esse slide comenta sobre isso, né, que dependendo da situação aí relacionada a uma fratura ou deslocamento da coluna, tá? Normalmente a coluna vertebral, e a gente vai ver isso na parte do sistema locomotor, né, mais ligada à parte esquelética, que as vértebras, elas protegem, né, e são importantes para proteger a medula, e qualquer tipo de fratura ou deslocamento nessa região vai afetar diretamente, né, as células nervosas que compõem a medula. Então, qualquer tipo de fratura ou deslocamento da coluna, tá, pode interferir e pode danificar ou matar células correspondentes à medula, tá? Então, esse dano, normalmente, ele vai ficar o quê? Mais ligado, mais confinado, que nós chamamos, àquela região interna, né, da medula espinal, que é formada pela massa cinzenta ou substância cinzenta, né? E aí isso, consequentemente, vai causar distúrbios tanto na questão motora, dos neurônios motores relacionados ao processo, né, de contração muscular, e com relação à parte sensorial, né, dos locais aonde eu tenho aí os neurônios ligados à fratura. Por isso que indivíduos que sofrem, né, acidentes de carro ou quedas que podem danificar essa região da coluna, essa região das vértebras, pode desenvolver aí uma questão relacionada a paraplegias, né? É quando o indivíduo fica paralisado do quadril, né, da cintura para baixo, ou as tetraplegias, que é quando o indivíduo, o paciente, ele vai ficar paralisado do pescoço para baixo, né? Porque nesse caso, essa fratura ou esse deslocamento vai causar esse distúrbio. E aí, nesses locais, né, onde eu tenho aí os sinais químicos, né, e elétricos, ou seja, o impulso elétrico que vai ser transportado de um neurônio para outro, isso aí vai de acordo com o nível da fratura, né? Então, por exemplo, se a massa cinzenta desse segmento, né, relacionada a EC8, que é relacionada à parte cervical, for lesionada, o paciente pode ter paralisia nas mãos, né? Quer dizer, ele não perde o controle de andar, nem com relação à parte relacionada às funções intestinais e urinárias, né? Então, nesse caso, esses axônios, né, que vão levar esse impulso elétrico, que a gente chama de cima para baixo, através daquela área, né, de substância branca, que é a parte mais externa, né, da medula, né? E aí, se caso ocorrer alguma lesão nessa região branca, aí sim eu vou ter aí essa interrupção do trânsito, né, do transporte desses sinais eletroquímicos, né? E aí, normalmente, também com relação à parte das hipóxias, né, rompimento de vasos sanguíneos, isso também pode levar
questões relacionadas a lesões neuronais, né? Partes também relacionadas à parte imunológica, correspondente a quadros inflamatórios dessa região, e vimos também com a região, por exemplo, a região das meninges, né, que também podem causar algum tipo de deficiência, de distúrbio neurológico, se eu tenho inflamação desses locais, né, e alguns casos também ligados aí aos vírus, né, no caso da vírus da poliomielite, que pode causar lesões nessa região ventral dos nervos espinais, e aí por isso, consequentemente, o indivíduo acometido de poliomielite, se a gente for reparar o desenvolvimento dele, a gente percebe uma dificuldade, né, na locomoção por conta da paralisia e a atrofia dos músculos, tá? Bom, com relação à parte relacionada, aqui a parte relacionada. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Consegui aqui. Com relação às sinapses químicas, né? Então, nós vimos na aula passada que essa é a forma, né? A morfologia do que nós chamamos aí de célula nervosa, também conhecida como neurônio, que seria a célula que vai produzir, que vai construir o tecido nervoso, que vai dar origem ao sistema nervoso, que nós já vimos que é subdividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Então, nós vimos que o neurônio vai ser a unidade básica funcional do sistema nervoso. E aí, esse neurônio, ele vai ser formado aí por 3 partes importantes. Primeiro, essa região aqui, ó, chamada de corpo celular, né? Aonde eu tenho aí o núcleo e as organelas celulares correspondentes aí à parte interna da célula nervosa, né? Nós temos aí essa região aqui relacionada aos dendritos, que são essas ramificações, esses prolongamentos da célula nervosa. Temos também, além dos dendritos e o do corpo celular, né? Nós temos um prolongamento dessa célula denominada de axônio, e eu também tenho aí as terminações axonais referentes aí à parte das sinapses químicas, né? Normalmente os neurônios, eles podem produzir aí cerca de 100 trilhões, tá, de conexões. E aí nas suas extremidades, né, as extremidades dos neurônios, nós temos o que nós chamamos de fibras nervosas, onde nós temos aí os terminais pré-sinápticos, que a gente chama, e aí esses terminais pré-sinápticos, tá? Eles se separam dos dendritos ou do corpo, tá, do neurônio pós-sináptico, através do que nós chamamos de fenda sináptica, né? Então eu tenho a terminação do axônio, nesse local, né, desse terminal axonal, veremos aí que nós temos aí as vesículas, aonde estão contidas o que nós chamamos de neurotransmissores, tá? Que eles vão dar início à etapa de transmissão do impulso elétrico. A região onde eu tenho a secreção, a disposição, tá, desses neurotransmissores é conhecido como fenda sináptica, e aí eu tenho ligação dessa fenda sináptica, que seria a parte terminal axonal, com o próximo neurônio, e aí ligado a essa parte, né, inicial, que está presente no corpo celular, que são os dendritos, e aí eu tenho essa passagem unidirecional do impulso elétrico, né? Isso na sinapse química, tá? E veremos também que existe uma diferença entre sinapse química e sinapse elétrica, né? Normalmente a sinapse elétrica, ela é bidirecional. E com relação à sinapse química, ela vai ser unidirecional. Bom, então a sinapse, né? Qual é o conceito fisiológico, né, neurológico, que se relaciona à sinapse? Então a sinapse
ela vai ser essa região, tá? Entre um neurônio e outro, ou seja, onde existe a comunicação, o espaço de comunicação de um neurônio para outro. E aí é nessa região, tá, que vai realizar, que vai acontecer essa comunicação entre dois ou mais neurônios, né? E nós vimos aí que os neurônios têm essa capacidade de produzir aí até 100 trilhões de conexões, tá? Então a sinapse vai ser essa região, esse local, esse espaço por onde vai ocorrer a comunicação entre dois ou mais neurônios, tá? Ou seja, de um neurônio efetor de um neurônio para um órgão efetor, ou seja, esse impulso ele vai ser transmitido aos locais onde eu preciso produzir uma resposta fisiológica, né? Então, normalmente, o órgão efetor, que também nós vimos na aula passada, está ligada a um músculo esquelético ou músculo visceral ou a uma glândula responsável pelo processo de secreção dos hormônios, que também é um sistema integrador ou integrativo que trabalha de forma conjunta no processo de coordenação e regulação de toda a questão homeostática junto com o sistema nervoso, também um tema que nós já debatemos aí nas aulas anteriores, tá? Então, a sinapse vai ter essa função de enviar, né, através dessa transmissão, para que ocorra algum tipo de ação específica no corpo, né? Ou seja, uma resposta fisiológica. Então, ela vai ter essa função de enviar esses sinais através dessa transmissão sináptica e aí, consequentemente, eu vou executar alguma resposta fisiológica, ou seja, uma ação específica no corpo. Bom, e aí nós vimos que acontecem aí milhões de sinapses de forma diária dentro do corpo humano, tá? Normalmente, tá? Elas são feitas aí, elas fazem com que o músculo se retraia, por exemplo, quando ele encosta em alguma coisa quente que está relacionada à parte do arco reflexo, né? E também com relação aí ao envio de neurotransmissores, né? Como a dopamina, a serotonina, entre outros. Bom, e aí, aonde que vai ocorrer e onde, né? Como é que vai ocorrer e onde ocorrem essas sinapses químicas, tá? Então, normalmente, as sinapses, elas podem ocorrer em 3 locais diferentes, tá? Dependendo do tipo de comunicação, né? E o tipo de mensagem que precisa ser enviada nesse processo de transmissão entre um neurônio para outro, tá? Então, eu posso ter, né, um tipo de conexão axodendrítica, né? Ou seja, entre axônio do primeiro neurônio e o dendrito do segundo neurônio. Eu também posso ter uma ação axônica, ou seja, ocorre entre o axônio do primeiro neurônio e o axônio do segundo neurônio. E eu também posso ter um tipo de sinapse axossomática, ou seja, acontece a partir do axônio do primeiro neurônio e o corpo celular do segundo neurônio, tá? Então, esses são os 3 locais aonde pode ocorrer o processo de sinapse, tá? Ou axodendrítica, ou seja, com relação ao axônio do primeiro neurônio e o dendrito do segundo neurônio, ou eu posso ter a localização da sinapse axônica, ou seja, o axônio do primeiro neurônio e o axônio do segundo neurônio, e eu também posso ter a axossomática, que está relacionada, né, entre o axônio do primeiro neurônio e o corpo celular do segundo neurônio. E aí nós já vimos aí essa imagem que mostra as partes, né, tanto a parte dendrítica como a parte terminal axonal. Outra coisa também importante é que o axônio da célula nervosa, ela vai ser envolvida pelo que nós chamamos de bainha de mielina, que é formada, tá, pelos oligodendrócitos, ou também conhecidos como células de Schwann ou de Schwann, tá, que são formadas por gorduras, por lipídios, tá? E aí, essas células de Schwann que formam essa bainha de mielina, elas são importantes porque elas farão o processo de
isolamento elétrico, ou seja, para que o impulso elétrico, nesse caso, no processo de transmissão sináptica, que ele não se perca ao longo do caminho que ele vai percorrer, ao longo do trajeto que ele percorre, tá? E aí eu também tenho, nessa região, uns espaços entre essa bainha de mielina, chamada de nódulo de Ranvier, tá? E aí, normalmente, o impulso elétrico, ele é de forma saltatória, né? Então, literalmente, ele pula de um nódulo de Ranvier para outro, e aí, nesse caso, eu tenho a transmissão do impulso elétrico de forma unidirecional, tá? Bom, e aí nós vimos aqui, né, as partes do neurônio, e aí nós temos o que eu já comentei com vocês, né? Então, o corpo celular é o local onde tem o início do estímulo elétrico que vai percorrer todo o neurônio, tá? Os dendritos serão essas ramificações, tá? Responsáveis por unir normalmente um neurônio a outro, iniciando assim esse processo de comunicação entre eles, tá? O axônio será esse prolongamento, né? Esse canal que ele vai ser responsável pela transmissão do impulso elétrico, que vai lá desde o início da célula nervosa, né, do corpo celular, até o final do neurônio, que nós vimos que é chamado de terminal axonal, tá? Essa bainha de mielina vai ser esse revestimento que vai estar presente nesse axônio e que vai ter essa função de isolar de forma elétrica, tá? Essa passagem do impulso dentro do axônio. Esses nódulos de Ranvier ou de Ranvier, tá? Eles são aqueles responsáveis para aumentar a velocidade do impulso elétrico, né? Porque normalmente ele é em torno de 1 milissegundo, então o impulso ele passa de forma muito rápida, né? A transmissão do impulso elétrico é muito rápida e é de forma saltatória, né? De um nódulo para outro. E a parte final da célula nervosa, também conhecida como terminal axonal ou terminal sináptico, ele vai ter como função ligar, né? Vai fazer essa ligação entre os neurônios, que é a parte do terminal axonal. Bom, e aí das sinapses, nós temos aí dois tipos de sinapses, tá? Primeiro é a sinapse elétrica, tá? E aí, para que essa sinapse elétrica ela aconteça, né? Para que a comunicação dessa sinapse elétrica aconteça, eu preciso que 2 ou mais neurônios enviem essa informação de um para outro, tá? Então, normalmente o neurônio que está acima do que nós vimos aí, que é a fenda sináptica, né? Que é esse espaço entre um neurônio e outro, né? Que é esse pequeno espaço entre eles, chamamos de neurônio pré-sináptico, né? Ou seja, esse neurônio que está na parte acima desse espaço aí, dessa fenda sináptica, tá? E aí, aquele que vem após, nós chamamos de neurônio pós-sináptico. Então, o neurônio pré-sináptico é aquele que está acima desse pequeno espaço, chamado de fenda sináptica. E o neurônio que está já obrigatoriamente depois dessa fenda sináptica, a gente chama esse neurônio de pós-sináptico, tá? E aí a sinapse elétrica, né? Esses neurônios eles estão muito próximos, tá? Porque o espaço entre um neurônio e outro ele é menor, tá? E aí normalmente eu vou ter uma proteína de membrana, tá? Que vai auxiliar esse processo de ligação entre esses neurônios, chamada de conexina, tá? Então essa conexina, ela vai abrir esse caminho, né? Ela vai criar um tipo de canal, um tipo de tubulação que vai permitir, tá? Que os íons que estão presentes nesse neurônio pré-sináptico passem por esse neurônio pós-sináptico e aí vice-versa. Então vocês percebam que o processo de transmissão do impulso elétrico nessa sinapse, ela vai ser um tipo de transporte bidirecional, tá? E aí nessa imagem, nós percebemos aí com relação ao neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, né? Então, a letra A vai ser o neurônio aí pré-sináptico, ou seja, que ele está na região acima
dessa região aqui, que nós chamamos de região, né, que seria conhecida como fenda sináptica. E a letra B vai ser um neurônio que está abaixo da fenda sináptica, conhecida como neurônio pós-sináptico, tá? O número 1 corresponde àquela organela celular que vocês viram na parte de citologia, chamada de mitocôndria, né? Que vimos que a mitocôndria ela é importante para o processo de quê? De produção de ATP, né? E aí, essa energia que é produzida pela mitocôndria será utilizada pelo neurônio para fazer a liberação daqueles íons com as informações que precisam ser enviadas de um neurônio para outro, né? Porque como toda célula, né? Porque a célula nervosa é uma célula. E nós vimos que essas organelas celulares, no caso das mitocôndrias, são essas organelas responsáveis pela produção de energia que será consumida pela célula para a produção de todos os seus processos fisiológicos, tá? O número 2 é o que nós chamamos de junção comunicante, ou também conhecida como gap, tá? Que é o canal criado por aquela proteína que eu comentei com vocês, chamada de conexina, tá? E aí essa conexina, esse canal ele é importante, é que é por esse gap onde eu vou passar, onde vai ser liberado esses íons que conseguem chegar, tá? Para o outro neurônio. Então, através desses canais aqui, desses gaps, tá? O número 3 vai ser a região de comunicação, tá? Feita no citoplasma do neurônio pós-sináptico, tá? E normalmente essa sinapse, né, esses tipos de sinapse elétrica, tá? Ela é responsável, tá? Pela atuação da comunicação e de estímulos, por exemplo, para a musculatura cardíaca, ou também conhecida como miocárdio, né? Que vocês devem ter visto na parte circulatória ligada à musculatura do coração, né? Que eu tanto tenho o controle do batimento cardíaco relacionado às artérias e veias coronárias, né? Que é o processo de irrigação do coração, responsável pelo aporte de nutrientes e de oxigênio, e também da retirada de gás carbônico, né? No processo de retorno venoso. E eu também tenho um controle chamado de controle miogênico do coração, que está relacionado aí aos nódulos sinoatrial, né? Que é o marcapasso, aquele nódulo atrioventricular, que vai ser esse conjunto aí de neurônios, né? De inervação entre o átrio e o ventrículo, e aquela região que fica mais abaixo, correspondente aos ventrículos, que seria relacionada aí às fibras de Purkinje, né? Então, esse controle miogênico está relacionado a essas sinapses elétricas, né? Então, agora pela perspectiva do sistema nervoso, vocês agora conheceram como é que, né, o sinoatrial, o átrio ventricular e essas células de Purkinje, né, conseguem produzir esse impulso elétrico que vai controlar a frequência cardíaca, né? Os batimentos cardíacos relacionados às sístoles e às diástoles. Então, o controle miogênico do coração, por exemplo, é um tipo de sinapse elétrica, né? Onde eu tenho um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Eu tenho essa junção comunicante entre esses dois neurônios, chamado de gap, que é criado por essa proteína chamada de conexina, aonde eu tenho aí liberação de íons que farão aí a conexão, né, desse impulso elétrico de um neurônio para outro e vice-versa. E isso, no caso, por exemplo, da musculatura cardíaca, ela vai auxiliar no processo de estímulo aos batimentos cardíacos relacionados aí a sístoles e diástoles, e também com relação às válvulas, tá? Eu também tenho esse tipo de conexão na bexiga, relacionado ao processo de micção, né, de liberação da urina, que nós vimos isso, né, lá no sistema excretor, e também com relação ao útero, né, as contrações uterinas relacionadas ao parto. Também é um tipo de sinapse elétrica, né? E a gente viu também que isso também tem um tipo de controle aí relacionado à parte hormonal, né, na liberação aí da ocitocina, né, e da prolactina. Então vocês percebam, né, mais uma vez reiterando,
como esses processos relacionados à anatomia e fisiologia, eles são eventos fisiológicos e anatômicos que eles estão interligados, né? Então, é sempre uma crescente no processo de progressão do conhecimento. Então, a gente vai estudando de maneira dividida, né? Compartimentalizada os sistemas, mas vocês percebam que os sistemas sempre vão trabalhar de forma integrativa, de forma conjunta, para manter a homeostase da máquina humana, tá? Bom, e aí com relação à sinapse química, né, que vai ocorrer lá nas extremidades das fibras nervosas, né, também conhecidas como terminais pré-sinápticos, tá, que se separam dos dendritos ou do corpo do neurônio, né, pós-sináptico, através daquela fenda sináptica, que é aquele espaço, né, entre o neurônio e outro, aonde eu vou ter liberação através das vesículas, né, dessa região aí da fenda sináptica, eu tenho a liberação dos neurotransmissores, tá? Então, na sinapse química, normalmente, ela vai se iniciar com os neurotransmissores, ou seja, essas substâncias químicas que são produzidas dentro do neurônio pré-sináptico, naquela parte terminal, tá? E aí, essa região, né, do neurônio pré-sináptico, ela vai carregar, tá, as informações que precisam ser levadas para o neurônio pós-sináptico, que é aquele que está na parte de baixo da fenda sináptica, assim como na sinapse elétrica, tá? Então, essas substâncias, elas possuem essas informações, né, que vão gerar algum tipo de ação no corpo, tá? Só que nesse caso, né, a fenda sináptica, ela é um pouquinho maior, tá? Ou seja, não existe uma grande aproximação dos neurônios, como acontece, tá, na sinapse elétrica, aonde a fenda sináptica ela é menor, né? O espaço é menor, então a comunicação entre um neurônio e outro, ela é mais próxima, ela é mais intrínseca, tá? Do que com relação à sinapse química, tá? E aí ele é um processo mais longo, porque está relacionado a esses neurotransmissores, né? Essas questões relacionadas aí a norepinefrina, noradrenalina, acetilcolina, então é uma ação, né, um pouquinho mais lenta, né, mais longa, tá? E aí na imagem abaixo a gente vai ver, né, a questão dos neurotransmissores que ficam dentro dessas vesículas sinápticas, que são esses sacos que vão o quê? Que vão guardar essas substâncias, que aí, quando eu tenho algum tipo de estímulo, eu tenho rompimento e liberação desses neurotransmissores lá na minha fenda sináptica, né? Então, eu tenho aqui o neurônio pré-sináptico, a terminação axonal, aonde eu tenho as vesículas sinápticas, onde estão contidos essas substâncias, né, estimulatórias, também conhecida como neurotransmissores, tá? E aí, quando eu tenho algum tipo de estímulo, eu tenho aí o rompimento e a liberação, tá, desses neurotransmissores das vesículas sinápticas, ou seja, o rompimento das vesículas sinápticas e liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica, né? E aí eu tenho aí estimulação dos neurotransmissores nessa região pós-sináptica, tá? E aí eu tenho aí liberação do impulso elétrico e aí no processo de transmissão e de ação para execução de alguma resposta fisiológica, né? Então, normalmente, esses neurotransmissores também são conhecidos como mediadores químicos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu tenho um quadro mostrando aqui os neurotransmissores, tá? Então, esses neurotransmissores ou mediadores químicos, tá? Eles são essas substâncias que são liberadas lá na fenda sináptica e aí elas são capazes de exercer, tá? Ou uma função excitatória ou uma função inibitória sobre aquele neurônio pós-sináptico, de acordo com o receptor de membrana, tá? Então, aí nós temos alguns neurotransmissores importantes, né? Como a noradrenalina, a acetilcolina. Então, normalmente, a noradrenalina também é chamada, né, de mediador
inotrópico positivo, que a gente chama, né? Que está relacionada, por exemplo, com relação ao aumento da contração, né? Do coração, do batimento cardíaco. Isso também pode relacionar aí a questão do aumento da frequência cardíaca, a noradrenalina, tá? Eu também tenho acetilcolina, que vai estar relacionada com a parte parasimpática, por exemplo, do sistema nervoso autônomo, né? A acetilcolina, por exemplo, ela vai regular, né? Ela vai se ligar normalmente às fibras colinérgicas. A noradrenalina, ela se liga às fibras adrenérgicas, tá? E aí, que no caso que é o tipo de inotrópico positivo, que vai aumentar a contração do coração, né? No caso da acetilcolina, ela vai se ligar nas fibras colinérgicas e normalmente a acetilcolina, ela regula a memória, o aprendizado, tá? O sono. Eu também tenho um outro neurotransmissor importante que é o GABA, tá? Que é o ácido gama aminobutírico. E também isso já caiu muito em prova também, e alguns concursos públicos também relacionados a essa parte biomédica, biológica, tá? E eu também tenho o glutamato, tá? Normalmente o GABA, ele está relacionado a essa parte mais psicológica, né? Existem até alguns remédios relacionados à parte psiquiátrica, que podem fazer o processo de ativação ou de inibição, tá? Do ácido gama-aminobutírico. O glutamato, que também é um neurotransmissor mediador químico conhecido, né? Quem nunca utilizou, né, o glutamato monossódico, o famoso Ajinomoto, né? Que ele dá esse sabor umami aos alimentos, né? Que está relacionado às papilas gustativas, né? Que é no caso de excitação do aprendizado, da memória, né, o glutamato, que dá esse sabor umami também. Com relação ao gama-aminobutírico, né, ele vai auxiliar no processo de bloqueador, ele é tipo um bloqueador do impulso nervoso. Então, o gama-butírico, ele é meio que um calmante do cérebro, né? Então, existem alguns remédios relacionados a ansiolíticos, por exemplo, né, ou que são à base de GABA, que é um bloqueador aí desses impulsos nervosos, né? Então, no caso, né, a atuação no sistema nervoso desses neurotransmissores, eles vão atuar principalmente na parte da contração muscular esquelética e lisa, né? No processo de secreção das glândulas endócrinas e exócrinas e também com relação aos órgãos efetores, tá? E aí, com relação à parte simpática e parasimpática, eu retorno depois para explicar essa parte relacionada aí aos neurotransmissores. Mas vocês já viram que são essas substâncias que são liberadas e que atuam no sistema nervoso autônomo, na parte da contração muscular esquelética e lisa, com relação à secreção de glândulas endócrinas e exócrinas, e também com relação à ação relacionada aos órgãos efetores, tá? Então, deixa eu retornar aqui na parte da sinapse química, que nós já vimos. E aí, com relação agora ao famoso ato reflexo, tá? Onde eu tenho relação aí referente à parte dos neurônios sensitivos e neurônios motores, e com relação a essa ação do impulso nervoso para a execução de uma ação, e aí nesse caso específico ligado à medula espinal e o reflexo patelar, que a gente chama, tá? Então, nós já vimos que a medula espinal, ela vai ter relação com o arco reflexo, ou também conhecido como ato reflexo, né? Então, as terminações sensoriais, né? Ou seja, eu tenho uma fibra nervosa sensitiva, que ela é aferente, que é aquela que capta, né? Que recebe esse estímulo externo. No caso do reflexo patelar, é quando o médico pega o martelinho e dá um toquinho, né? Dá uma pancadinha, né? Na região da patela, que veremos aí que é uma região óssea ligada aos ossos do joelho, né? Então, ele dá um estímulo, né? Ele bate nessa patela, e aí a fibra nervosa sensitiva, né? Também conhecida como fibra nervosa aferente, ela vai transmitir esse impulso nervoso, né? Ao sistema nervoso central, e aí do sistema nervoso central
ele vai ser enviado para a fibra nervosa motora, ou também conhecida como fibra eferente, tá? E aí eu tenho a resposta, né, motora, e aí nesse caso, quando eu tenho, né, esse estímulo, a minha perna dá uma levantadinha assim leve, tá vendo? Então quando você bate na patela, eu tenho o levantamento, tá, dessa região aqui ligada à musculatura esquelética da perna, tá? Por quê? Porque eu tenho aí, né, nós vimos isso, né? Que nós temos aí esses receptores sensoriais que estão ligados à questão visual, auditiva, à parte tátil, tá? Que são essas fibras sensitivas que levam essa informação para o sistema nervoso central. E eu tenho as fibras nervosas, tá? Que levam esse impulso do sistema nervoso central para a musculatura e para as glândulas, que também são conhecidas como os órgãos efetores, né? Então, a medula espinal, ela está relacionada com o ato reflexo. Ou seja, o que é o ato reflexo? É essa reação involuntária a um determinado estímulo, tá? E aí tem vários estímulos. É a mesma coisa, quando você está na praia, por exemplo, está nadando no mar, e de repente passa um saco de lixo e encosta na sua perna. Você tem uma tendência a sair correndo, fugir daquela situação, e depois que você vai parar para refletir e olhar o que tocou em você, né? Então, primeiro você foge do perigo e depois você percebe de maneira consciente qual era o tipo de perigo que você estava exposto. A mesma coisa também quando você pega uma panela quente ou quando você encosta no forno quente, que automaticamente você retira sua mão daquele local, né? Então, o ato reflexo é uma característica evolutiva, né, que a gente desenvolveu ao longo desse processo para diminuir o dano. Porque imagina se você primeiro ainda pensasse no movimento para depois executar o movimento. Você teria aumentado a progressão do machucado, da queimadura nesse processo, né? Então, primeiro você tem a tendência a retirar de maneira reflexiva a mão daquele local para diminuir o dano, e aí depois você vai sentir os efeitos do dano através do processo de sensação, né, dos neurônios sensitivos, tá? Então, o ato reflexo, ele vai ser essa reação involuntária a um determinado estímulo, tá? E aí, nesse caso aqui específico, tá, é o exemplo do reflexo patelar, tá? Então, o médico vai lá, pega um martelinho e dá uma martelada na sua patela, aonde eu tenho as terminações nervosas do órgão receptor, tá? Que é, no caso, o tendão, tá? Que está relacionado à articulação dos ossos do joelho, né? E que estão ligados à musculatura esquelética. A gente vai ver isso no sistema locomotor, que os tendões são essas fibras, né, de cartilagem que vão ligar os músculos aos ossos para que essa região consiga produzir o processo de movimento articular, tá? E aí, nesse caso, tá, os impulsos nervosos que são gerados nesse neurônio sensitivo, né, nesse neurônio aferente desse órgão receptor, tá, eles vão se propagar em direção a essa região aqui, ó, da massa cinzenta, tá, da medula espinal, tá, pelo que nós chamamos de raiz dorsal do nervo raquidiano, tá? E aí, quando chega nessa massa cinzenta, tá, esses impulsos, eles serão transmitidos para os neurônios motores, tá? Que tem, né, que eles têm extensões, tá, dos axônios na raiz ventral, no ventre muscular aqui, ó, relacionada ao nervo raquidiano. E aí esse neurônio motor, ele vai enviar esse impulso nervoso para a musculatura da perna, que vai ser o órgão efetor. E aí ele vai fazer uma resposta, ele vai produzir uma resposta involuntária, né? Ou seja, que eu não penso, não reflito para fazer, né? Que é o caso aí do levantamento da perna por conta daquele estímulo inicial, tá? Então, esse caminho que vai desde o estímulo aqui, ó, do órgão receptor, do neurônio sensitivo, que vai se propagar
até essa região dorsal aqui do nervo raquidiano e retorna, tá? Pelo neurônio motor na raiz ventral do nervo raquidiano até a musculatura esquelética da perna, né? Que vai fazer o processo de contração involuntária e levantamento da perna, tá? Esse ato, a gente chama isso de ato reflexo, também conhecido como arco reflexo, tá? Bom, e agora com relação à divisão funcional do sistema nervoso periférico ou sistema nervoso autônomo, tá? Então, basicamente, o sistema nervoso periférico, tá? Ele vai ser dividido entre sistema, né? No caso, ele vai ser conectado, nós já vimos aí, através dos nervos, né? Que vão comunicar o sistema nervoso periférico, que fica na periferia, e aí os nervos conectam esse sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, né? Então, nós vimos aí que nós temos aí os nervos cranianos, tá? Que são 12 pares de nervos cranianos. Então, eu tenho lá, né? O nervo olfatório, o óptico, o óculo motor, o troclear, tá? O trigêmeo, o 6, que é o abducente, o 7 facial, né? O 8º vestíbulo coclear, né? O 9º, que é o glossofaríngeo, né? Que está relacionado a essa questão da percepção gustativa, a questão dos receptores da faringe, da laringe, que estão ligados a essa parte aí do sistema digestório, o movimento também da língua no processo de deglutição, tá? O nervo vago, que também aí vai ter um tipo de constituição mista, né? Tanto motora como sensitiva. O hipoglosso, que está relacionado também à musculatura da faringe, da laringe. Então, no total, nós temos aí 12 pares de nervos cranianos. E eu também tenho aí os 31 pares de nervos raquidianos, que estão ligados à medula espinal, né? Que são 31 pares, subdivididos entre 8 pares de nervos cervicais, 12 pares de nervos dorsais, 5 pares de nervos lombares e 6 pares de nervos sagrados ou nervos sacrais, né? Bom, com relação aos nervos, né? O nervo, ele é um órgão que vai ter essa capacidade de transmitir o impulso elétrico, né? E que vai fazer essa ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Então, no seu interior, eu vou ter aí o que nós chamamos de feixe de fibras nervosas, tá? Que é formado aí pelos dendritos e pelos axônios. E aí eu tenho aí camadas de tecido conjuntivo que protegem, tá, esses nervos, tá? Que são formados por essas fibras nervosas, tá? Então eu tenho essa região aqui, ó, do endoneuro, que vai envolver diretamente a fibra nervosa. Essa região aqui do epineuro, tá? Que vai envolver cada feixe de fibras, tá? Então cada feixe de fibra vai ser envolta pelo perineuro. E eu tenho o epineuro, que é o tecido, a camada de tecido conjuntivo, que vai envolver o conjunto desses feixes nervosos. E aí essa é a estrutura, tá, do nervo, que vai fazer a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Então, normalmente os nervos, eles vão levar essa informação da periferia do corpo para o sistema nervoso central, aonde estão os nervos sensoriais, né, relacionados aos nervos aferentes, ou também conhecidos como nervos sensitivos, tá? Que são formados por esses prolongamentos de neurônios sensoriais, tá? Então, são aqueles que vão transmitir os impulsos do sistema nervoso para os músculos ou para as glândulas, tá? Que vão ser envoltas aí, que vão ser interligadas pelos neurônios, pelos nervos motores, né? Ou neurônios motores ou eferentes, tá? Que são esses feixes de axônios ou de neurônios motores, tá? E aí eu também tenho os nervos mistos, que tanto são formados pelos nervos sensoriais, como também pelos nervos motores, tá? Então, com relação ao sistema nervoso, né, periférico, nós temos o sistema nervoso somático, tá? Que vai possuir essas fibras nervosas que vão enviar esses impulsos nervosos
do sistema nervoso central à musculatura esquelética, tá? E aí, normalmente, os movimentos executados nesse processo vão ser de forma voluntária, de forma consciente, tá? E esse sistema nervoso periférico somático, ele vai apresentar aí os 12 pares de nervos cranianos, que são aqueles ligados à parte encefálica, e os nervos raquidianos, que são formados pelos 31 pares de nervos, que estão ligados à parte da medula espinal ou céfalo-raquidiana, tá? E eu tenho o sistema nervoso autônomo, tá? Que vai possuir essas fibras nervosas, esses gânglios, que vão levar esses impulsos nervosos de forma autônoma, ou seja, de forma involuntária, à musculatura lisa, né, dos órgãos, ou à musculatura cardíaca, que é o miocárdio. Então, nesse caso, quando eu penso em sistema nervoso periférico somático, tá? É literalmente o sistema nervoso que vai nos dar a capacidade, tá? Ou seja, de resposta aos estímulos relacionados às partes externas, né? Então, é a forma que nós, indivíduos, né, vivos, temos de interagir com o meio. Então, normalmente o sistema nervoso somático, ele está relacionado com a interação do homem com o meio onde ele vive e está relacionado com esses movimentos voluntários da musculatura estriada esquelética, né? Então, guardem essa informação, porque nós vamos rever isso na parte de sistema muscular, tá? E normalmente o sistema nervoso autônomo, ele também é conhecido como sistema nervoso visceral, tá? Então, o funcionamento das vísceras, tá? Os movimentos involuntários das glândulas, tá? Da musculatura lisa, dos músculos lisos e do coração, eles vão ter um tipo de controle, tá? Do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Normalmente, o sistema nervoso simpático, né? Ele vai apresentar aí os nervos raquidianos. E o parasimpático, tanto os nervos raquidianos como os nervos cranianos, tá? Normalmente, tá? O sistema nervoso simpático, né? Ou seja, a estimulação ou a inibição, ela está relacionada às fibras adrenérgicas, né? Que são estimuladas pela noradrenalina, né? E com relação ao sistema nervoso parasimpático, tá? Ele vai estar ligado às fibras colinérgicas, que são aí estimuladas ou inibidas pela acetilcolina, tá? E aí, normalmente, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão ter o que nós chamamos de ações antagonistas, ou seja, quando o sistema simpático, ele estimula, normalmente o sistema parasimpático inibe e vice-versa, tá? Normalmente o sistema nervoso simpático, ele está relacionado com uma resposta fisiológica chamada de fight and flight, ou luta ou fuga, né? Porque está ligada a essas fibras adrenérgicas, né? Então, no momento que você tem que fugir, que você tem que sair de uma situação de estresse muito grande, ou evitar algum tipo de dano, e aí você tem que sair daquele local muito rápido, isso está ligado ao sistema simpático, né? De luta ou fuga, ou também conhecido em inglês flight and fight, tá? E normalmente o parasimpático, ele está relacionado ao que nós chamamos de rest and digest, ou seja, do descanso, do relaxamento e da digestão, tá? E estão ligados aí à parte do relaxamento, da diminuição da frequência cardíaca, né? Desse controle relacionado à questão dos movimentos peristálticos, do processo digestório. E a parte do simpático é mais relacionado ao aumento da frequência cardíaca, né? Aumento da circulação, aumento do processo circulatório, né? A produção de glicose para ser encaminhado para as minhas células para a formação de ATP. Então, tudo que aquilo que o simpático estimula, o parasimpático vai inibir e vice-versa, tá? Então, o sistema nervoso periférico voluntário, ou também conhecido como somático, tá? Ele vai ter essa função de reagir a esses estímulos que são
proeminentes ou que são provenientes do ambiente que nos circunda, ou seja, eles auxiliam o processo de capacidade de interação do homem com o meio onde ele está, onde ele habita, né, onde vive, tá? E aí ele vai ser constituído por essas fibras motoras que vão conduzir esses impulsos aí do sistema nervoso central à musculatura esquelética para o processo de contração voluntária, tá? O corpo celular, desde uma fibra motora, né, do sistema nervoso voluntário, ele vai ficar localizado normalmente dentro do sistema nervoso central, tá? E o axônio ele vai estar diretamente ligado ao encéfalo ou à medula, até o órgão que precisa daquele processo de inervação, tá? O sistema nervoso periférico autônomo, ou também conhecido como visceral, que é aquele que está relacionado ao funcionamento das vísceras, tá? Como o próprio nome já diz, ele vai funcionar de forma independentemente da nossa vontade, tá? E aí ele vai ter uma função de regular o ambiente interno do corpo, controlando aí atividades relacionadas ao processo digestório, cardiovascular, excretor, endócrino, né? Então, no caso do sistema autônomo visceral, ele vai possuir essas fibras nervosas que vão conduzir esses impulsos ao sistema nervoso central, do sistema nervoso central para a nossa musculatura lisa, que é aquela musculatura que forma os nossos órgãos internos, né? As nossas vísceras, e também ao miocárdio, que é a musculatura que forma o coração, que vocês já viram isso na parte de sistema circulatório, tá? Então, o nervo motor do sistema nervoso autônomo, ele vai ser diferente, tá? Do sistema do neurônio motor do sistema voluntário, pelo fato de conter dois neurônios, tá? O neurônio pré-ganglionar, que a gente chama, e o neurônio pós-ganglionar, tá? O corpo celular desse neurônio pré-ganglionar, ele fica localizado dentro do sistema nervoso central, tá? E o seu axônio vai ter esse gânglio, aonde esse impulso nervoso é transmitido de forma sináptica ao neurônio pós-ganglionar, tá? E aí esse corpo celular desse neurônio pós-ganglionar, ele vai ficar no interior do gânglio nervoso, tá? E o seu axônio, ele vai conduzir esse estímulo nervoso até o órgão efetor, que pode ser um músculo liso ou um músculo cardíaco, tá? Aqui, se não me engano, com relação aos pares que a gente já viu. Então, o sistema nervoso autônomo, tá? Ele vai estar relacionado às funções vegetativas, né? Não voluntárias, que é o caso do sistema visceral, tais como o controle da frequência cardíaca, né? Do ritmo cardíaco, a questão dos movimentos peristálticos, a regulação da térmica, tá? E que estão relacionados aí, que são mantidos pelos glândulos nervosos e nervos do sistema nervoso autônomo, tá? E aí o sistema nervoso autônomo, ele se divide em parasimpático, que são nervos que partem da medula espinal e do encéfalo, e do sistema nervoso autônomo simpático, que são os nervos que partem da medula espinal, tá? Então eu tenho aqui, ó, normalmente o caminho e a região sináptica, né? Então eu tenho aqui o corpo celular, eu tenho o axônio do neurônio 1, eu tenho essa região de ligação, né, entre um neurônio e outro, que é aquela fenda sináptica. Essa região aqui é a região ganglionar, onde eu tenho o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, tá? Essa região onde eu tenho a sinapse química e o processo de transmissão do impulso elétrico do neurônio 1 para o neurônio 2, tá? Bom, os efeitos ligados ao sistema nervoso periférico e da parte parasimpática, tá? Então, fazendo aí uma comparação entre a parte antagônica aí do sistema simpático e do sistema parasimpático, né? No caso, por exemplo, do sistema parasimpático, ele vai ser responsável pela contração da pupila, né? E aqui, o sistema simpático pela dilatação da pupila. Porque no momento, por exemplo, de luta ou fuga, né, eu aumento a minha pupila, por exemplo, para conseguir enxergar melhor, para que entre mais luz, para que eu veja o meu predador, por exemplo, se eu for uma presa numa floresta, para que eu consiga correr, visualizar mais rápido a situação e fugir enquanto é tempo, né? E no caso do parasimpático, eu tenho contração da pupila, por exemplo, quando estou num ambiente muito escuro, né?
E aí, não, minto, quando eu tenho uma mente muito claro, né, uma coisa muito luminosa, é uma forma que eu tenho de proteger o meu olho, eu tenho aí diminuição da minha pupila para diminuir a entrada de luminosidade, por exemplo, tá? O parasimpático estimula a salivação, por quê? Porque o simpático está relacionado com a parte digestória, né? No caso simpático, vai inibir a salivação, ou seja, por isso que quando você está num momento de estresse, você toma aquele susto ou passa por um trauma, o que acontece com a sua garganta? Ela fica seca, né? A garganta fica seca, você precisa beber água, inibe a salivação, né? No caso, por exemplo, do parasimpático, ele inibe o processo de contração do coração. No caso do simpático, ele estimula o coração, né? Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o bombeamento sanguíneo para que eu precise fugir mais rápido, por exemplo, que chegue mais oxigênio e nutrientes, né? O parasimpático contrai os brônquios. No caso do simpático, ele relaxa os brônquios, né? Aumenta a entrada de oxigênio. No caso do parasimpático, ele estimula o processo peristáltico, né? A atividade do estômago, do fígado, do pâncreas. No caso do simpático, ele inibe, né? Por isso que tinha também aquela situação da nossa avó, que quando você tiver, você acabou de almoçar, você não pode ir para a piscina, porque vai te dar congestão. Mas não é que vai te dar congestão, é porque quando você está no processo digestório, todo o seu corpo ele está programado e controla as funções relacionadas ao processo peristáltico, né? Todo o sangue ele vai ser redirecionado para o sistema digestório, né? Para o aparelho do trato gastrointestinal, e aí vai faltar, né? Por exemplo, o oxigênio e nutrientes para a musculatura esquelética, por exemplo, né? Então pode dar uma cãibra, no caso, porque inibe. No caso do simpático, ele inibe o processo peristáltico, vai dificultar o seu processo de digestão, por exemplo, você pode passar mal, vomitar, essas coisas, né? Com relação à contração da bexiga, é feita pelo parasimpático, né? O relaxamento da bexiga, por isso que às vezes quando você toma um susto muito grande, você não consegue segurar o esfíncter e você acaba fazendo literalmente xixi nas calças. Quando você era criança acontecia muito isso, né? E com relação também à parte simpática, a estimulação da produção da adrenalina pelas suprarrenais, né? Que está relacionada aí às catecolaminas. E aí com relação aos neurotransmissores, né? Com relação à parte simpática e parasimpática, que eu comentei com vocês que eu ia rever isso, eu ia voltar esse tema com vocês agora nessa aula. Então, com relação à parte simpática, né? O neurotransmissor liberado está ligado às fibras adrenérgicas, tá? Que aí, no caso, o neurotransmissor liberado vai ser a noradrenalina. No caso do parasimpático, elas são representadas pelas fibras colinérgicas, tá? E o neurotransmissor liberado vai ser a acetilcolina. No caso da origem das fibras nervosas, elas são originadas na medula espinal. No caso do sistema nervoso parasimpático, vai ser a medula espinal e o encéfalo, tá? O neurônio pré-ganglionar do simpático, ele é curto, tá? E do neurônio pré-ganglionar do parasimpático, ele é mais longo, tá? O neurônio pós-ganglionar, ele vai ser mais longo do simpático, e o neurônio pós-ganglionar do parasimpático vai ser curto, tá? E aí eu tenho aqui dois exemplos, por exemplo, o simpático, ele vai liberar, então, a noradrenalina, tá? Que vai estimular o batimento cardíaco, tá? Que é a hora do momento do estresse, do medo, do conflito. E aí eu tenho uma aceleração da frequência cardíaca. Em contrapartida, o parasimpático, ele vai liberar a acetilcolina, que vai inibir, tá? A frequência cardíaca e o batimento cardíaco, que está relacionado ao repouso, ao sono, tá? E aí, mais uma observação para vocês, que os neurônios pré-ganglionários são aqueles cujos corpos celulares, eles encontram-se no sistema nervoso central, e os axônios, tá? Eles vão se encontrar nos nervos que conduzem os estímulos do sistema nervoso central até os gânglios, tá? E os neurônios pós-ganglionares são aqueles cujos corpos celulares ficam nos gânglios, e os seus axônios, eles vão conduzir esses estímulos até os órgãos.
tá? Então, a gente agora finaliza, tá? A terceira etapa do sistema nervoso. E aí, nas nossas próximas aulas, né? A nossa próxima aula ao vivo, online, a gente vai começar a estudar e analisar o sistema nervoso, o sistema reprodutor. E aí nós vamos começar com o sistema reprodutor masculino e finalizar com o sistema reprodutor feminino, tá bom? Então fiquem bem, boa noite a todos. Estou aqui agora finalizando a aula.